Começando mais um Sou Biocast, esse podcast que reúne marcas e pessoas que falam sobre a construção da nova sociedade, uma sociedade que tem um olhar muito mais próximo de economia circular, economia criativa, de entender, né, o impacto da nossa vida, das decisões que a gente toma no nosso cotidiano. Sou Biocast é uma extensão da plataforma Sou Bio, que projeta marcas, causas para o mercado. E agora a gente está transmitindo essa série super especial aqui diretamente do Sou Bio Experience 2025, o evento que promove o encontro de todas as pessoas que constroem a comunidade Sou Bio ao longo do ano. Então a gente está aqui o tempo todo conversando com marcas que estão inovando em algum segmento e, claro, os grandes nomes e palestrantes que estão passando pelo nosso palco para compartilhar aquilo que eles acreditam, né? Causas pelas quais eles se dedicam, trazendo grandes insights para o nosso público. E por isso eu estou recebendo aqui uma grande convidada, Patrícia Muratori, que é diretora do YouTube. Ela lidera o crescimento da plataforma em mais de 18 países. Foi reconhecida em 2024 como a mulher mais influente da América Latina pela Bloomberg. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Aliás, Jimmy, adorei saber essa história. Começando no YouTube, lá atrás, isso. Podcasts, né? Exatamente. Eu sou suspeito para falar porque sou apaixonado pela plataforma. O YouTube faz parte da minha vida, né? De comunicação, minha vida de comunicador desde sempre. Tive canais desde o bem do princípio. Então, realmente é muito especial estar conversando com você aqui hoje. Super bacana conhecer essa história e acompanhar isso agora também. Que legal. Patrícia, bom, você está aqui participando do Sou Bio, né? Nesse ano. Realmente já faz parte da história do Sou Bio, né? Já tem uma conexão aí desde a gênese do projeto, né? Você tem esse contato aí com a Karina. E nessa edição, trazendo uma temática que mostra a luz para o público, né? A tua capacidade de resiliência, né? De enfrentar mudanças, de estimular as pessoas que tenham realmente esse peito para, vamos em frente, vamos fazer acontecer. Eu queria te ouvir, assim, sobre esse ímpeto, né? Essa coragem, essa automotivação para enfrentar esses desafios. Bacana. Bom, obrigada pelo convite. Super honra participar lá do palco e agora aqui. Mas até no final da conversa, a Karina subiu, porque a gente realmente idealizou o nome ali da Sou Bio, que antes era uma outra coisa, até se tornar o que é hoje, juntas. Mas eu acho muito bacana quando você fala sobre isso, de ímpeto da mudança, sobre a coragem de uma ação. E ressaltar cá mesmo, porque tá aqui é um resultado disso. Que legal. Teve uma hora que eu comecei a ver que o sonho dela estava muito grande e era algo muito dela. E eu falei, cá, vai sozinha. Uhum. E ela foi. Uhum. Então, acho que primeiro, antes de mais nada, assim, só tá aqui porque realmente são 4 anos, eu acho agora, de uma construção sólida que começa de um jeito, que vai... E tem que acreditar muito, né? Sim. O que eu comentei ali, que eu tive a oportunidade de contar um pouco mais, foi um pouco mais a minha trajetória de carreira. E diferente da Cá, eu sempre tive no mundo corporativo e fiz 2 mudanças, que acho que foram as minhas mudanças as maiores em termos de carreira, que foi do mundo da propaganda. Você estava contando da sua família, né? Sim. Como publicitários. E eu também fui publicitária por muitos anos. Que legal. Trabalhei 13 anos na DM9 antes de vir para o Google. Uhum. E a mudança da DM9 para o Google, até porque eu tô no Google há 12 anos. Ou seja, foi, né, no outro momento. Também foi um olhar de o que vem para frente, porque eu estava muito bem na agência. Que legal. Falo que estava num casamento que estava dando certo, estava tudo certo. Mas eu olhava para frente, tinham 2 coisas que me motivaram. Uma, eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho e eu fiquei grávida do meu segundo filho quando o meu primeiro tinha 8 meses. Nossa. Então a maternidade bateu muito forte para mim. E apesar de eu amar o que eu estava fazendo, eu comecei a questionar se era continuar como publicitária que eu queria ao longo da carreira. E foi ali que eu tive um estalo de que eu queria mudar. Sim. Foi num processo de várias entrevistas, só no Google foram 8 entrevistas. Nossa. No momento que o meu filho menor hoje ele tinha 7 meses, o outro 1 ano e meio só. E aí eu comecei a fazer, e foi um momento super importante para mim, porque eu vivia a digitalização na agência, mas eu não vivia
o digital, né? O dedo no pulso, tudo que acontece a partir dali. E eu fiquei muito focada nisso. Eu falei, não, eu preciso, mais do que fazer cursos, mais do que... Eu preciso viver isso. E foi aquele momento que eu procurei mesmo trabalhar numa empresa de tecnologia. E foi ótimo que eu e o Google, a gente se encontrou. E foi esse processo aí de várias entrevistas. Mas eu comecei com vendas no Google 12 anos atrás, que foi uma escola para mim, porque realmente ajudou a desenvolver habilidades que eu não tinha. Perfeito. E eu passei por 2 verticais de negócio super importantes e relevantes, que eram as grandes empresas de telefonia, as telcos, e depois o varejo. Então, vi aí o início... Na parte de mídia paga... A parte de vendas do Google para grandes anunciantes, eu sinto que era como se fosse uma consultoria de negócios, né? Ajudando esses clientes a se digitalizarem, ou aqueles que já nasceram digitais, a como é que eles crescem mais. Então, no varejo, eu cuidei dos peer players, que chamavam os grandes e-commerce, e eu vi a chegada da Amazon no Brasil, o Mercado Livre, né, se tornando aí o que é todo esse ecossistema. Tinham vários outros anunciantes, e foi muito importante para mim no desenvolvimento pessoal e profissional. E aí teve um momento que eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas eu sempre achei que meu crescimento de carreira tinha que ser linear. Que é como tinha sido em agência, né? Sim. Comecei estagiando, fui crescendo. Vai crescendo, galgando espaço. E eu achava que era assim. E quando eu vim no Google, acho que a primeira coisa do desconforto a gente contrata muitas pessoas pelas habilidades que elas têm, não necessariamente pela formação de uma faculdade específica, então ela só pode atuar naquela área, ou você só foi vendas, então você tem que continuar em vendas. Não, é muito sobre desenvolver as pessoas a partir de uma fortaleza que elas tenham. E aí, esse crescimento em vendas, ele não veio desse jeito que eu acreditava linearmente. Apareceu essa vaga no YouTube, era uma mulher, uma líder que eu admirava muito, estava indo para o Japão com a família. Eu fui conversar com ela e falei, como é que você está indo de Malicuia para o Japão com a sua família? E foi nesse processo que ela falou, por que você não se aplica para essa vaga? E eu olhava para ela e falava, puxa, mas a gente é tão diferente. E era uma outra mulher também incentivando a ter uma outra líder na empresa. Claro. E eu participei do processo, aí eu falei um pouco da coragem, porque às vezes a gente acha que coragem é fazer coisas estratosféricas, né? Mas eu falo de 30 minutos que mudou a minha carreira, porque quando ela me incentivou e eu comecei a olhar mais sobre a vaga, era uma vaga para reportar para fora, o que era o primeiro desconforto que eu ia ter ali no Google. Porque eu reportava para o Brasil, né? E eu olhei a agenda dela era aberta no Google e tinha 30 minutos vago ali. E só um slot de 30 minutos. Eu falei, é meu. É meu. Aí eu fui lá, coloquei, vi se ela aceitava um papo comigo, aceitou. Aí, obviamente, entrei no processo formal da vaga, mas cá estou eu, 6, daqui a pouco 7 anos. Que legal, Patrícia. Bom, você viveu toda essa transformação da mídia, né? E a experiência de uma agência para uma empresa de tecnologia foi justamente a virada de chave que aconteceu em todo o mercado de mídia, né? E isso quebrou muita fronteira, colocou muitas marcas em pé de igualdade, né? Isso é uma análise que eu vejo e eu queria te ouvir sobre isso, né? Antigamente, quando uma marca precisava despontar, ela precisava ter uma grande capacidade financeira ou uma estrutura muito grande para poder construir a sua comunicação e contratar, né, uma grande agência para produzir aquela campanha para a TV, para o rádio, para os veículos tradicionais. E aí depois entrou o Google, por exemplo, e a pessoa podia colocar R$200 na mídia paga lá no Google AdWords e tá sendo anunciada para qualquer lugar do mundo, né? Isso foi uma mudança de chave. Foi uma mudança. E quando eu olhava, puxa, se eu pudesse sonhar com um lugar para eu trabalhar, adoraria trabalhar no Google. E mal imaginava que eu poderia um dia trabalhar no Google. Sim. Mas assim, eu acho que o ecossistema de mídia e comunicação, ele evoluiu demais, né? Então acho que tem muitas mídias tradicionais que também se reinventaram, claro, a partir de uma mudança grande de consumo, de produção e das marcas reinvestindo. Outras plataformas surgiram também e causando uma disruptura no mercado, né? Na forma como você produz conteúdo, até a descentralização do consumo. O YouTube aparece no momento
onde, primeiro, parte de uma plataforma que ela não produz conteúdo. Sim. Ela serve como plataforma para Ela é o criadores, ambiente, né? para criadores, para marcas, para parceiros de mídia. Tem várias outras empresas de mídia que usam do YouTube para gerar visibilidade para o seu negócio de mídia paga, de assinatura. Sim. Então é um ecossistema muito vivo, muito dinâmico. É a casa, né? Eu falo que é o coração da economia criativa, mas nem sempre foi assim. O YouTube fez 20 anos esse ano, eu falo que é um jovem adulto, mas lá atrás era uma plataforma de distribuição de conteúdo. Inclusive o primeiro vídeo do YouTube, não sei se você sabe, mas chama Mia Dezu, e era um vídeo de 19 segundos. Então, quando a gente olha para essa linha do tempo, essa evolução, muita coisa aconteceu. Hoje seria um shorts. Hoje seria um shorts. Na horizontal. Da horizontal. E eu acabei de participar do maior evento do YouTube no ano, que chama Brandcast. Até para falar da evolução da sua pergunta, mas a TV, o consumo na TV acabou de passar o consumo no celular, no YouTube no Brasil. Caramba, claro, porque a gente teve uma invasão das Smart TVs e a tecnologia, né, o hardware evoluiu também e permitiu esse comportamento, né? Realmente, até pouquíssimo tempo atrás, não era muito habitual as pessoas consumirem YouTube na televisão, né? Não. Foi uma mudança que eu, por exemplo, na minha casa, acabei fazendo, assim, sem meio que perceber, né? Virou a nova TV. Não faz uns 3 anos que a gente vê esse crescimento acelerado no dispositivo. Eu acho que tem um legado muito grande do que televisão, TV como TV, ela representa para o nosso país, é inquestionável, hábito, né? O futebol, as novelas, o jornalismo, as grandes produções vindo do consumo de TV. Mas hoje o questionamento é: o que é TV? Porque você tem os grandes grupos de mídia televisiva no digital. Sim. E se reinventando. Grandes canais, inclusive, dentro ou tendo o seu próprio negócio de assinatura. E na TV, você tem o YouTube no controle remoto. Então, você liga lá, você tem. Você tem uma situação, acho que super interessante. Eu já vi meus filhos estão assistindo o YouTube na TV, comentando no celular. Sim. Ou acompanhando o que está acontecendo ali. E até usando o celular como espelho, como se fosse o controle remoto da televisão, né? Espelhando a tela. Então, é uma mudança muito grande de comportamento, sem dúvida nenhuma. E eu acho que o importante que eu vejo muito do YouTube, eu podendo acompanhar, eu tive várias visões de YouTube ao longo da minha carreira. Quando eu estava em agência de propaganda, eu comprava mídia. Sim. Quando fiz as primeiras webséries para o Guaraná, eu lembro, sei lá quantos anos atrás. Depois, quando eu fui para vendas, eu aprendi qual é o valor que o YouTube como plataforma pode ter para clientes de marca, clientes de performance. E agora, né, no avesso, olhando ali os criadores se reinventando. E eu acho que a questão o YouTube acaba sendo um palco para as pessoas, para quem quer criar conteúdo. Você não depende de um outro para dizer você pode entrar aqui ou não. Isso. Aqui todo mundo pode entrar. Exato. Só que vai depender muito da capacidade criativa, da adaptação, da mudança. Porque se tudo isso está acontecendo dos últimos 20 anos, como é que os criadores também estão acompanhando a evolução do crescimento, não só do YouTube, mas tantas outras plataformas que surgiram, né, nos últimos anos? Isso é visível, né, Patrícia? E assim, hoje, o que é legal, assim, de toda essa transformação é que todo mundo começa do mesmo patamar no sentido de ferramenta de comunicação, né? Então, todo canal no YouTube, por exemplo, ele começa do mesmo jeito. Você criando uma conta, abrindo o canal, organizando a arte dele e postando o primeiro vídeo, né? E aí depois fica muito a cargo da capacidade daquele criador em ir construindo a sua audiência, né? E tem algo muito poderoso que é a comunidade que é construída a partir disso, né? Eu conversando com as marcas aqui no Soulbill, por exemplo, todas as marcas hoje, das que eu conversei, estão pautadas e suportadas por uma comunidade que defende e se relaciona com o propósito daquela marca. E o produto é uma consequência disso. Acho que seria muito bom, né, que as marcas, de uma forma geral, de indústrias diferentes, pudessem se inspirar em grandes, né, nas marcas que estão aqui. Uma das coisas que eu mais gosto, eu quase não consigo sair do lugar,
É porque em cada lugar que eu paro para conhecer uma marca, eu quero saber sobre a história, Sim. de como nasceu e para que eles fazem, para quem eles fazem, é lindo demais. Sim. Mas tudo com um propósito de... Quando a gente fala de sustentabilidade, eu não consigo dissociar o que é importante para negócio do que é importante para pessoas. Para mim é uma coisa só. Sustentabilidade parte de que a gente tem que construir negócios sustentáveis. Claro, né? claro. Senão, você não consegue olhar o entorno, criar as comunidades, se você não tiver um negócio que seja Sim. sustentável, economicamente falando sustentável. Sim. E o YouTube também ele funciona assim. Eu digo que a gente funciona num tripé do que é importante para quem cria, para quem consome e para quem investe. Se esse tripé não funcionar, a gente não retroalimenta esse ecossistema. Mas o YouTube ele tem algo a mais que aí junta com capacidade de produção, de infraestrutura, de você poder fazer uma live, de poder fazer um podcast, de ser longo, de ser curto. Mas é o poder de conexão e de comunidade, assim. A gente ouve isso muito dos criadores. A diferença, inclusive, entre outras plataformas, acho que cada uma tem as suas características, mas a gente tem pesquisas, e eu converso muito com os criadores, e eles falam sobre, assim, aqui eu tenho um poder de uma comunidade, assim, é muito profundo. E a conexão... E tem uma coisa também interessante, a gente acabou de rodar uma pesquisa que mostra o quanto as pessoas, de forma geral, que consomem o YouTube, elas confiam nas marcas que estão lá. Elas confiam nos criadores que passam as mensagens. Acho que é muito sobre isso. E como uma ferramenta também de ensino muito forte, né? Também ficou muito claro aqui nas palestras, a gente ouvindo, como essas marcas, muitas vezes, que defendem uma causa, né? É uma marca que teve um propósito, uma causa, e aí depois disso vem a marca, vem o produto, elas cumprem um papel educativo para um público, né? E o YouTube é uma ferramenta de ensino muito poderosa. Hoje também. Você pode aprender qualquer coisa no YouTube eu digo assim, o YouTube como plataforma precisa continuar construindo, sempre olhando para o futuro como algo sustentável para frente, mas pensa que é uma plataforma que tem a missão e que não mudou nos últimos 20 anos ser uma plataforma aberta, democrática, acessível. São mais de 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma. É absurdo. Mas a gente precisa ser responsável. Claro. E isso, para mim, se traduz também em cada um dos elementos que estão dentro do YouTube, que também tem uma responsabilidade enorme. Eu diria que se eu pudesse pegar todos os conteúdos do YouTube e colocar em 3 caixinhas, eu colocaria na caixinha do entretenimento, porque as pessoas entram lá para rir mais, para chorar mais, para se informar melhor e mais, e para aprender também. Claro. Então você tem total razão, assim, virou... De educação é a maior sala de aula do mundo. É a maior sala de aula do mundo com conteúdos de extrema qualidade, né? Isso que é legal. Tem um ponto do teu posicionamento, Patrícia, que me chamou muito a atenção, sobre... E é muito legal, né? Você falar da importância da gente alinhar aquilo que a gente está fazendo a quem nós somos, né? E você fala isso na tua palestra, nas suas contribuições. Isso é uma missão difícil, assim, né? Porque muitas vezes a gente é levado pela nossa rotina no dia a dia a executar uma série de tarefas, atividades, vai indo no automático, e esse alinhamento muitas vezes se perde, né? Por isso que eu até falei ali, pra mim eu acho que tem algo lindo que eu vejo nas marcas aqui, e a gente fala muito, e eu tenho também, de empregar com propósito, né? Mas eu acredito muito que princípios antecedem propósitos. Quando você delimita quais são os princípios, quais são os valores inegociáveis que você se propõe, seja na sua casa com seus filhos, na empresa que você trabalha, com que você trabalha, fica um pouco menos difícil de você sair do que você mesmo se propôs a entender como missão, sabe? Claro. Para mim, isso delimita a missão. E missão não deveria mudar, né? Sim. Você pode mudar ao longo dos anos, mas missão, esses princípios delimitados não deveriam mudar. E eu acho que pelo menos ajuda a gente quando te errar, que a gente erre com mais consciência de como é que eu mudo de novo de rota, né? Sim. Não, isso é muito importante, né, Patrícia? Porque esse princípio, né, esses valores que a gente tem, que a gente determina para aquilo que a gente está construindo, são esse fio condutor, são esse norte e devem servir como baliza para dizer para onde a gente está indo, né? A gente está indo naquela direção, né? Eu falei do YouTube como um jovem adulto que já errou muito, que erra ainda, porque a gente precisa adequar a realidade de consumo. Mas é isso que nos move, esses são os princípios estabelecidos e a gente precisa
atuar de maneira que a gente vai aprendendo constantemente, entendendo a responsabilidade, o poder de escala e impacto que a gente tem. Mas se a gente for pensar na vida, todos nós temos impacto, seja em uma pessoa, em 100, 1000, 1 milhão, bilhão. E é isso, assim, acho que como plataforma a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas eu como pessoa, como mãe, como conselheira, como executiva também tenho. Você como comunicador, com todas as frentes e iniciativas que você tem também. A Karina, quando pensa, e a Júlia, né, pensam na Soulbill, do que se tornou, qual é a responsabilidade de continuar com essas marcas, de traduzir isso para a sociedade, para a comunidade aqui? Então, acho... Sim. Todos nós temos um papel, né? E dentro dessa visão, né, você é uma pessoa com muita projeção pelo teu trabalho, pela construção daquilo que você vem se dedicando e construindo certamente com muito esforço ao longo dos anos, né, muita dedicação. E em que momento você tomou consciência disso, assim, do teu impacto em termos de enquanto liderança mesmo, né? De tomar consciência, não, realmente as pessoas, elas olham para a maneira como eu decido, para a maneira como eu conduzo as coisas. Poxa, eu acho que é um combinado de coisas, assim. Eu trago muito que demorou um tempão para mim, para eu perceber algumas coisas na minha vida e o quanto as referências que eu tive me moldaram a ser quem eu sou. Claro. Pelo meu pai, depois a minha mãe. Então, tenho várias histórias que eu compartilho sobre eles que realmente me trouxeram num lugar muito diferente de empatia, de altruísmo, de generosidade, de ouvir, de ler um ambiente sem que ninguém fale nada. Acho que isso é uma coisa, assim. E depois, ao longo do tempo, acho que eu falo que sempre que a gente pode escolher, a gente está num lugar de privilégio. Sim. E aí tem um momento que você que escolhe os caminhos que você vai, né? E eu escolhi alguns deles. Acho que em algum momento eu senti que eu precisava de uma necessidade forte num momento que eu estudava todo ano uma coisa fora. Eu falei, agora eu vou focar em terminar uma pós-graduação em Direitos Humanos. Que legal. E aí aquilo, obviamente, foi fortalecendo as minhas crenças e as perspectivas que eu queria ter sobre o mundo e sobre o meu papel. Sim. Aí eu tive, né, o privilégio e a honra de fazer parte como conselheira na Unicef aqui no Brasil. Hoje também no Conselho Emérito Consultivo do Instituto Capitalismo Consciente. Então, tudo isso, assim, eu tô sempre... E aí, no YouTube, isso foi também uma mudança de chave muito grande, porque me fez perceber que a gente gera um impacto tremendo nesses criadores, que hoje eu falo que não são mais criadores, são empreendedores criativos. Sim. Eles geram empregos, eles se moldam a partir de uma mudança, eles... gera impacto positivo para o país, gera impacto positivo de conhecimento. Quando você muda essa perspectiva, para mim é outro mundo que se abre. Assim. Claro, sem dúvida. A gente tem visto, né, Patrícia, o mercado de bem-estar, né, globalmente aí, wellness, crescendo muito, né? Então a gente tem hoje diversos negócios discutindo isso, aspectos relacionados à sustentabilidade, a impactos da nossa vida no planeta. Na plataforma, falando de YouTube, observa-se um crescimento nessa pauta, digamos assim, nessa linha grande. De conteúdo? Não, enorme. Isso faz uns bons anos. Na pandemia se intensificou, porque as pessoas estavam em casa, mas elas precisavam continuar entendendo como é que elas... especialmente a parte de saúde, aí toda a parte de wellness acabou entrando junto. A gente criou uma vertical de saúde dentro do YouTube. Que legal. Isso 5 anos atrás, eu acho. Justamente, mas também para ajudar a navegar esses profissionais, médicos, especialistas, a entenderem como serem responsáveis também com o tipo de conteúdo que se gera a partir de uma plataforma que fala com muita gente ao mesmo tempo. Parece que existe uma autoridade instantânea, né? Na hora que a pessoa tá na telinha, né? E esse é o cuidado também que tem que ter, né? Que bom que tenham tantas pessoas que estão estudando e que possam compartilhar o seu conhecimento, mas isso precisa ser muito, né, um olhar vigilante, tem que ter muito cuidado. E sim, de alguma forma, a gente sente um orgulho muito grande de poder ajudar diferentes especialistas a se colocarem, que eu estava falando, quando a gente pensa em médicos, poxa, se tivesse 10 pacientes num dia, 20 pacientes num dia, 5 pacientes num dia, não sei, mas hoje você está falando ali com centenas, milhões de pessoas num dia. Sim.
E são maneiras diferentes, claro, né? Uma coisa é você tratar no 1 a 1, outra coisa, assim como professores também. Claro. Chama de edutubers, né? Os professores que, como a gente estava falando, que estão na maior sala de aula do mundo. Sim. No início do Google, né, a gente teve muito a questão do SEO muito forte, né, o posicionamento dos blogs e o início, né, da blogosfera ali, dos conteúdos, artigos que informavam sobre determinadas coisas. E depois o YouTube se tornou a grande ferramenta de busca, né? Hoje eu quero saber sobre qualquer coisa, eu jogo no YouTube ali, eu encontro como fazer uma resposta, aprendo sobre, né? Você acha que existiu essa migração do formato, assim, eu acho o YouTube convivem. é o segundo maior buscador no mundo depois do Google. Sim. Mas eu acho que o formato de vídeo é muito forte. E tá aí, né, mostrando que pode ter variações. Agora é o formato mais curto que as pessoas buscam. Agora volta a ser formato mais longo. É um documentário. Mas eu acho que o vídeo tem um poder muito grande, né, na vida das pessoas. Assim. Não sei você, mas eu mesma, eu amo o Google Fotos, mostrando ali as fotos, mas quando ele de repente me mostra um vídeo, eu falo, nossa, parece que estava vivo, assim, mesmo que pessoas que possam não estar mais com a gente, ou lembranças que você teve, fala, nossa, parece que eu estou vivendo aquilo de novo. Eu acho que o vídeo, ele tem ele é muito marcante para as pessoas, e eu acho que foi essa evolução, tanto é que depois surgiram inúmeras outras plataformas que nascem só com foto. De repente você pode botar vídeo. Sim. O outro que já nasce com vídeo curto, vídeo não sei o quê. Então, acho que o vídeo tem um papel muito importante. E ele realmente, como ferramenta de ajuda, o YouTube continua sendo, acho que hoje é muito mais do que isso, mas foi sempre sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com as marcas, olha, as pessoas estão procurando sobre isso. Claro. Quem que está respondendo? Sim, sim. Você está respondendo ou a gente está deixando o usuário responder por ele? Claro. E eu acho que é palco para todo mundo falar. A gente tem ali no Google Trends uma visão muito legal, assim, do que está acontecendo, o que as pessoas estão buscando e muitas vezes um olhar sobre isso, né, de entender o comportamento, tem um espaço enorme para produzir um conteúdo que responda aquilo, né? E a evolução hoje, ela é maravilhosa para ferramentas de inteligência artificial, que a gente já investiu há muito tempo, especialmente na parte de moderação de conteúdo, mas hoje é muito para a parte de criatividade e de insights e dados. Sim. Ou seja, você vai ter cada vez mais informação para te falar, olha, esse aqui é o tipo de conteúdo que está dando certo. Sim. Esse aqui é o tipo de conteúdo que ele pode ser transformado num conteúdo curto e a ferramenta já faz. Claro. Tem uma evolução muito grande para você saber como gerar conteúdos e estratégias mais eficientes para quem você quer se comunicar. E considerando que é uma plataforma self-service, assim, né? Ela tem uma inteligência muito grande para ajudar o criador que é inexperiente, né? Que está começando ali o seu... Mas hoje, assim, eu acho que esse novo lugar que a gente está vendo de ferramentas e soluções de inteligência artificial é incrível, assim. A gente vai ver isso crescer de uma maneira... E vai ser orgânico, né? E vai ser meio natural, a gente vai perceber tanto. Uma das grandes inovações que a gente anunciou, acho que é a dublagem automática, que a gente já vem pilotando há um tempo, mas agora tem uma evolução de sincronização labial. Que legal. Que vai tornar tudo muito mais natural. Agora você imagina, né? O Brasil é um dos maiores países para o YouTube no mundo. E você tem o poder de... abrir essa fronteira. Não tem fronteira, idioma. Não tem barreira geográfica. Não tem mais barreira. Um criador, então, que tem um conteúdo muito especializado, muito bom, e em língua portuguesa, de repente, ele tá no mundo. Uma virada de chave. E de um jeito muito natural. Claro. Daqui a pouco a gente não vai perceber mais isso. Hoje ainda pode parecer uau, mas daqui a pouco a gente não vai mais perceber. E como é que funciona dentro do YouTube, Patrícia, essa busca pelos novos formatos, né? Porque a gente tá lá como criador, produzindo conteúdo e colocando coisas na plataforma e as coisas vão se atualizando, vão mudando, surgem novidades. De repente teve o Shorts, né? E o formato novo. Como é que essa visão pela busca pelo novo formato, assim, pelo novo impacto, por aquilo que vai promover uma mudança no mercado? Porque hoje, algo que o YouTube lance como ferramenta, dita a tendência, né? Diz como o mercado vai se comportar. É que não é sobre formato. Sim. É sobre o usuário criador no centro. Sim. É sobre acompanhar o YouTube hoje é o epicentro da cultura. Tá. E aí, o formato é só um formato. Né? Se ele é formato curto, ou se ele vai ser um videocast, ou se vai ser uma live de 10 horas,
ele é formato. Sim. Ainda assim, né? É uma estratégia. Mas o que importa é como os usuários hoje querem consumir. Tem uma evolução. Veio o formato curto, outras plataformas lançaram, uma geração mais jovem queria consumir. Tem um fator de atenção e de consumo. A gente vai entendendo muito isso. E a gente foi evoluindo, aprendendo qual era o nosso lugar. Hoje o YouTube é a plataforma mais multiformato que tem, multidispositivo, porque você está na tela da TV, mas está no celular, você está no laptop, multiconteúdo. Sim. E é o que você diz, né? Na verdade, muitas vezes o criador ele acaba inventando dentro da plataforma, né? Criando novas formas de produzir o conteúdo, e daí é que vem os insights para criar as novas porque formas. aquela máxima de testa rápido e erra rápido. Mas é isso que o digital te traz. Sim. Por isso que hoje a gente traz muito o conceito do criador como as grandes startups de Hollywood. As grandes startups lá fora de Hollywood, startups de entretenimento. No final, é muito merecido e reconhecido hoje esse lugar, e que nem sempre foi assim. A gente está falando de economia criativa. Eu gosto muito de uma frase da Rafa Lotto, do YouPix, que ela fala, economia criativa. Se fosse só criativo, só tinha criativo, né? Sim, economia criativa. Então a gente movimenta, a gente gera a economia do país. Sim. A gente teve um efeito no Google que foi o long tail, né? Ali as buscas, cauda longa, especialização do conteúdo. E isso, obviamente, no YouTube ocorre da mesma maneira. E hoje a gente esbarra o tempo todo, eu, por exemplo, com criadores que eu não imaginava que existiam, né? E aí, quando eu vejo, é um criador gigante que tem uma comunidade super sólida, muito bem posicionado. E eu não tinha chegado até mim aquele criador, né? Eu imagino que isso deva acontecer com muitas pessoas. Isso é infinito na sua visão, assim? Né? Quantas bolhas a gente pode ter de... É quase infinito, assim. A gente atua de um jeito... Eu vejo os criadores que entram e que continuam na plataforma e que vão se adaptando também, como se fosse um funil de criadores. Uma base dos criadores que estão entrando, aí eles vão experimentando, vão entendendo. Para alguns aquilo vira um negócio mais rápido, outros demoram um pouco mais, vão se graduando, vão crescendo, vão aprendendo com os acertos e com os erros de outros, vão entendendo muito mais como a plataforma funciona, e vão ajudando a crescer outros criadores. Eu acredito muito que não tem nicho. Sim. Não tem mais nicho. Sim. Você conheceu tem uma criadora fantástica, a Rafa Xavier, que é uma transista. Já passou, mas ela tinha 50 mil inscritos. Eu falo, você não tem inscritos, você tem 50 mil clientes no seu... Que ela ensina outras mulheres a fazerem, a serem transistas. Eu acho que essa é uma mudança muito grande de que os criadores, assim, os criadores hoje são empreendedores criativos, eles não têm mais canais, eles têm negócios, eles não têm inscritos, eles têm clientes, fãs, comunidades. Que legal isso. E não tem, as histórias deles viraram carreiras, e eu acho que é muito sobre isso. Só que quando a gente pensa em carreira, é como a Karina. Karina, quando ela nasceu lá atrás, era uma Soulbill, claro, que tinha lá muito clara a sua missão, os princípios, os propósitos, mas era de um tamanho, né? E foi evoluindo. Aí sociedade com a Júlia, as coisas foram crescendo, e foram tendo outras aliadas, e crescendo o negócio. E é muito sobre isso. Quando eu falo com os criadores, por mais difícil ou melhor que seja o caminho que cada um está seguindo, é um negócio. Claro. Então a gente pode dizer que hoje, na sua visão, abrir um canal no YouTube é quase igual é como abrir um negócio, né? Você está abrindo um novo negócio. Ele abre um negócio, mas com o poder de ser mais simples até do que já foi. Antigamente, muitos achavam que, puxa, mas ou lá atrás era um dispositivo, um repertório de conteúdos ali, ou é muito difícil. Quando vieram outras plataformas de consumo mais rápido, é muito difícil produzir para o YouTube. A gente foi evoluindo para dar ferramental para ser muito mais fácil. Você também pode produzir com celular. Claro. Mas você pode ter evoluções, você pode usar hoje inteligência artificial também para te facilitar e ajudar. E ao mesmo tempo que eu vejo criadores que tinham estúdio emprestados, Podpah é um exemplo disso, agora está com um estúdio de 6.500 metros quadrados, Sim, de 3 andares. E é lindo ver essa evolução, mas eu acho que tem muito a ver com esse ecossistema que se retroalimenta, e pelo fato do YouTube ser a única plataforma que a gente divide mais de 50% do que eu ganho
que a plataforma ganha com quem cria, Claro. com quem produz. Claro. Então, esse estágio de se retroalimentar, Esse ele é modelo de vivo, negócio assim, ele acontece. Perfeito. E hoje, assim, quando uma mítica que tem na cabeça de muitos novos criadores, assim, pelo menos com alguns que eu converso, as pessoas ainda às vezes ficam muito presas no equipamento, na infraestrutura, ela precisa ter aquele microfone, ou ter aquela estrutura, ter aquela câmera, e a gente sabe que, na realidade, o que manda é o conteúdo, né? Às vezes a pessoa vai fazer com um celular super simples, ali um vídeo simples, mas aquela autenticidade, aquele perfil de conteúdo vai funcionar e vai tocar nas pessoas e vai gerar uma onda de crescimento. Você vê dessa maneira também, assim? Eu também vejo. Acho que muito depende do que tipo de conteúdo você quer criar. Né? E é muito importante você entender o usuário, né? A audiência. Hoje, o dispositivo que as pessoas mais consomem no YouTube é a tela da TV. Sim. E que tipo de conteúdo e de que forma aquela produção é mais atrativa? Claro. Hoje a gente tá com vários canais que não são necessariamente podcast, mas estão produzindo vlogs de 1 hora, né? Então, conteúdos longos. E o tipo de ferramenta de produção também vai ter variações a partir disso. Mas a verdade é entender que você pode criar e produzir a partir de diversos tipos de produção que você tenha, de equipamentos. E claro, como eu dei o exemplo do Podpah, tem outros criadores que viraram grandes empresas, né? Sim, perfeito. E pra gente caminhar pro final aqui do nosso papo, Patrícia, o tema do SoBio Experience esse ano é Ser e Agir, né? Ser e Agir. E, assim, do teu ponto de vista de legado, né, pra deixar realmente uma visão pra líderes de negócio, né? Para pessoas que estejam em posições de liderança ou que estejam construindo a sua trajetória, né? Eu acho que tem um aspecto muito forte de resiliência, assim, na tua trajetória. O que você acha que é importante a pessoa manter viva, assim, no coração para conseguir dar conta, né? Seguir em frente, né? Apesar de tudo. Puxa, tentando conectar, assim, com o que eu falei agora há pouco. Acho que são as referências que te inspiram a ser quem você gostaria de ser, que acho que é super importante, você em diversos papéis, seja como Sim. Na família, nos negócios, pensar muito em qual é o legado que você quer deixar. Sim. Tava falando que é muito mais a nossa capacidade de produção de riqueza, ela está muito mais pautada, muito mais preparada a partir das habilidades que a gente tem para produzir riqueza, não é sobre ter alguma coisa, é sobre o que você vai produzir de capacidade riqueza. de criar, né? E quando eu vejo na economia criativa e quando eu vejo aqui na SoBio Experience, é sobre isso, sobre talentos criativos que se transformam em grandes negócios. Eu acredito que é essa capacidade de resiliência com coragem, porque a SoBio Experience só existe hoje, a SoBio existe hoje porque ela não nasceu da noite pro dia, foi uma... Sim, uma construção, Uma construção. E isso se reflete muito em todo mundo que tá aqui dentro, né? Realmente, a SoBio é um encontro de pessoas construindo aquilo que elas acreditam, né? Construindo os seus objetivos, os seus sonhos. A SoBio é exemplo vivo de muitas das discussões que eu tenho, até em outros lugares, nos conselhos, que é muito menos sobre... Obviamente, você olha para negócios sustentáveis, precisa ser financeiramente viável, tem que olhar para investidor, mas não é assim, você precisa pensar no seu entorno, você precisa pensar na cadeia, né? Quem que você está impactando, quem é o fornecedor, como é que você tem essa troca com todas as partes envolvidas, como é que você chega na comunidade, como é que você transforma aquilo em algo de impacto positivo para o país. Perfeito. E é muito disso que a gente vê na SoBio, acho um trabalho fundamental, seja de marcas locais ou marcas nacionais. No final, é a sustentabilidade viva quando a gente está falando de uma sociedade economicamente ativa, de realmente destacar o empreendedorismo criativo, né? Claro. E eu acho que, assim, o que eu diria é se espelhe em algo como a SoBio, que está acontecendo agora, porque ela é transformadora para a gente em diversos aspectos, pensando realmente em impacto que a gente gera para o país, para o mundo, para as pessoas.
Excelente, excelente, né? Super mensagem final, né? E com certeza vai inspirar esse movimento, né? A ideia é realmente da gente repercutir isso e manter esse movimento do Soubio vivo, inclusive ao longo do ano, né? É buscar motivar as pessoas a seguirem construindo aquilo que elas estão acreditando, né? E, Patrícia, o pessoal que quiser acompanhar o teu trabalho, né, no YouTube, ou as tuas participações, né, em outras áreas, em outras organizações, não sei se você compartilha isso em alguma plataforma. Eu uso mais um LinkedIn. Quando eu divulgo mais sobre... Eu gosto muito de divulgar os trabalhos que a gente está fazendo como equipe, as realizações. Perfeito. Porque, de verdade, é para sentir orgulho, é para poder inspirar outros a fazerem também, é para poder mostrar onde a gente está chegando. Eu uso muito o LinkedIn como plataforma mais da parte profissional. E de uma vez ou outra escrevo para uns lugares aí. Que legal. Então, pessoal, dá um Google ali. Dá um Google lá. Ou dá um YouTube de vez em quando. Tem os vídeos também, né? Ó, vai ter tem esse os podcast. Videocasts. É isso aí, isso aí. Muito obrigado, Patrícia, tá? Pelo teu tempo, disponibilidade em vir aqui conversar com a gente. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do SouBioCast. Se você não está inscrito, faça isso. Inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube para acompanhar todos os nossos conteúdos, né? Comente, interaja, né, com os conteúdos que a gente está produzindo por aqui, porque com certeza você vai levar daqui aprendizados que vai poder aplicar nos seus negócios e na maneira de ser como pessoa aí na nossa sociedade. Obrigado e até o próximo episódio do SouBioCast.